Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, eu sou psicóloga clínica, trabalho sob a ótica da psicologia analítica junguiana, a psicologia do inconsciente, do autoconhecimento profundo que te leva a conhecer coisas infinitas sobre si mesmo. Ficou parecendo marketing, né? Mas não é marketing. É realmente a psicologia de um autoconhecimento muito profundo, que te leva a conhecer instâncias de si mesmo que você nem imaginava que tinha. Hoje, justamente, essa introdução foi justamente porque hoje eu vou falar sobre como podemos fazer um confronto com o nosso inconsciente, o porquê disso, qual a importância disso e os 3 riscos que podem acontecer no caso de uma pessoa tentar fazer esse confronto com o inconsciente sem uma orientação de um psicólogo ou de um profissional que tenha esse conhecimento ou um auxílio aprofundado realmente de uma teoria. Para a gente começar, então, eu gostaria de falar, né, o porquê fazer esse confronto. Quando a gente faz essa exploração do nosso inconsciente, quando um paciente chega na clínica disposto a conhecer com profundidade as suas tramas inconscientes, isso lhe proporciona desabrochar a luz interna, que é o contrário dessa sombra, que seria o contrário dessa sombra. Por exemplo, uma pessoa que tem alguns traumas. Esses traumas eles podem ter sido reprimidos. A pessoa passou por muita dificuldade em algum relacionamento, por exemplo, reteve ali dentro do seu universo psicológico esses traumas, essas consequências, e com isso foi abafada uma parte psicológica dessa pessoa que poderia estar se desabrochando. E muitas vezes as pessoas desconhecem esses traumas. Eles podem ter sido ou reprimidos ou até mesmo nunca terem sido conhecidos por essa pessoa. Então, a importância de se conhecer é conhecer a totalidade da sua psique, porque ao conhecer a totalidade da sua psique, a pessoa pode resolver tanto sintomas como depressão, ansiedade, etc., e também desabrochar todo o seu potencial criativo. Como que é feito esse confronto? Existe um dos métodos que é aplicado na análise clínica, que é a imaginação ativa. Eu vou falar brevemente, claro que é muito mais complexo do que isso, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como funciona e que dá pra gente já ir aplicando isso, tomando alguns cuidados, porque vocês vão ver que existem riscos. Lá na frente vocês vão ver que existem riscos. A pessoa é convidada a analisar os símbolos, tanto ativamente, colocando ali a imaginação ativa para funcionar, observando os seus pensamentos, observando símbolos que vão aparecendo, observando insights que vão aparecendo para essa pessoa, quanto os sonhos. Os sonhos são extremamente importantes, porque os sonhos eles vão trazer muita simbologia. E através dessa simbologia, a pessoa, com a sua criatividade, vai fazendo essa interpretação e vai descobrindo seus traumas, descobrindo seus medos, descobrindo suas sombras, clareando cada vez mais esse inconsciente, aquelas questões psíquicas que não foram bem resolvidas, sejam elas questões da infância, adolescência, fase adulta, em qualquer fase da vida, certo? Então, essa imaginação ativa ela envolve muita criatividade da parte do paciente. E ela não é limitada. Por exemplo, nós podemos fazer esse diálogo, esse confronto com o inconsciente através da escrita. A pessoa é convidada a escrever tudo que se passa no seu pensamento durante vários dias, como se fosse um diário mesmo, aqueles que a gente fazia quando era criança. Então a gente é convidada a retomar esse hábito de escrever diariamente. E aí, através desse diálogo com o seu diário, vão surgindo elementos inconscientes, que antes eram inconscientes, e a pessoa vai conseguindo clarear ali, ter mais consciência daqueles conteúdos que antes estavam reprimidos, recalcados ou esquecidos. Outra forma é através das mandalas, através dos desenhos. Quando a pessoa, por exemplo, está no momento de raiva, então ela é convidada a colocar ali no papel o desenho. A pessoa começa a desenhar e ela deixa fluir toda essa criatividade interna. Ela também vai conhecendo, vai acessando aspectos do seu inconsciente e, inclusive, esse recurso dos desenhos, das mandalas, eles trazem uma quietude na mente, uma calma. Elas vão trazendo a pessoa para um equilíbrio no momento em que se está colocando esse criativo para fora. Outro exemplo é a fala, também através da fala, dentro da análise com o psicólogo, a pessoa vai falando, ela também vai confrontando seu próprio inconsciente. O psicólogo vai observando, fazendo pontuações, fazendo perguntas, e essa pessoa vai mergulhando cada vez mais profundamente dentro de si mesma, desvendando esse universo inconsciente.
Outra situação é trazendo revelação de sonhos, através dos sonhos também. O nosso inconsciente dialoga com a gente através dos sonhos. Existem vários tipos de sonhos. Existem aqueles sonhos do cotidiano que também trazem aspectos inconscientes, ainda que sejam do cotidiano, mas também existem sonhos extremamente simbólicos, com fenômenos da natureza, com animais, com símbolos, arquétipos de modo geral. E isso também é um confronto ali com o próprio inconsciente. Agora, quais são os riscos de fazer esse confronto com o inconsciente? E aqui eu quero fazer um adendo com o uso de substâncias que alteram a percepção, como por exemplo, ayahuasca ou outras substâncias que alteram o estado de consciência. Esse é também um método de a pessoa fazer um confronto com o seu inconsciente. E aí, aqui é o que eu quero falar também, por que eu falei sobre isso, por causa dos riscos que existem a pessoa fazer esse confronto com o inconsciente. Um primeiro risco, isso eu anotei aqui os três, porque eu posso esquecer de algum detalhe importante, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo, gente. Mas vamos lá. Isso é de acordo com a psicologia analítica junguiana, tá bem? O primeiro risco é não trazer resultado nenhum. A pessoa tem um contato com o seu inconsciente, mas não tem nenhum proveito daquilo. Por exemplo, a pessoa de repente sonha que foi picado por uma cobra. Ela põe lá no Google, entende qualquer coisa, vê que é traição de alguém, não entendeu nada, fechou, não agregou nada, não acrescentou, não trouxe nenhuma mudança psíquica para essa pessoa. Nesse mesmo exemplo da pessoa sendo picada pela cobra, a pessoa faz, por exemplo, isso eu tô falando do risco, né? Como seria uma pessoa não cair nesse risco? É a pessoa realmente analisar com profundidade, com a ajuda de alguém especializado, obviamente, ou a própria pessoa fazendo reflexões profundas, buscando ali o significado, o seu contexto, o que eu estou vivendo nesse contexto, é sobre mim, não é necessariamente sobre o outro, é sobre mim, tudo que o consciente traz é sobre a gente mesmo. Então, como eu estou me colocando em risco? Qual situação estava no sonho, aconteceu naquele sonho, que tem relação com a minha vida, o que eu pensei, o que eu senti, que eu estou me colocando em risco, que eu estou me matando, ou que eu posso vir a sofrer um risco, um dano, né, por causa de alguma atitude minha. Isso é aproveitar os símbolos do inconsciente para fazer uma modificação, uma mudança na sua vida. Agora, se a pessoa vê aquilo ali, deixa passar, não reflete, não aprofunda, não vê quais são as associações que existem das suas emoções com relação àquele sonho, aquele símbolo, aquele arquétipo, então, e não vai acontecer não vai provocar nenhum tipo de alteração na estrutura psicológica dessa pessoa. O segundo risco é produzir conteúdos autênticos. Aqui no caso, por exemplo, a gente está falando também de uma pessoa que produz ativamente esse diálogo com o inconsciente, deixando fluir as imagens. Exemplo, a pessoa ali deitou e vai sendo conduzida por ela mesma, de repente, às vezes não precisa estar ali necessariamente com o psicólogo, mas vai sendo guiado, deixando vir, fluir, o que vai aparecendo ali nas imagens que vão aparecendo, como se fosse um sonho, entende? Esse é um diálogo com o nosso inconsciente. Então, pode realmente produzir conteúdos autênticos daquela estrutura psicológica, mas estéticos, simplesmente estéticos. A pessoa, ela permanece enredada na fantasmagoria, como se diz, né? A pessoa vai continuar na fantasia daquilo que ela tá vendo. Ela só vai deixar aquilo fluir como se fosse realmente uma fantasia, uma projeção, vai continuar alimentando essa personalidade dela, mas não vai modificar, também não traz nenhum benefício, não traz nenhuma mudança significativa, profunda, real, um autoconhecimento realmente que traga benefícios e mudanças. Isso não leva a nada, isso só vai revelar, então, a integração global dessa personalidade. E o terceiro risco, que é um risco considerável, preocupante, que aqui entra também pessoas que fazem uso de substâncias e que às vezes não conseguem compreender os símbolos que estão ali aparecendo, não conseguem fazer modificações profundas, não conseguem ter nenhum tipo de aproveitamento, mas mais do que isso, elas passam por uma voltagem muito alta, de uma energia psíquica muito alta, muito intensa, muito forte. E essa energia psíquica, ela deixa como que uma pessoa num autêntico intervalo psicótico. Ou seja, a pessoa, ela se assemelha ali até mesmo, isso não sou eu que estou dizendo, isso está no livro do Jung, essa pessoa, ela deu um pico de energia aqui. Essa personalidade, ela se assemelha a uma esquizofrenia ali por um intervalo, porque essa pessoa, esse inconsciente, ele subjuga a consciência e apodera da personalidade dessa pessoa. A pessoa acaba se confundindo, a pessoa não entende nada, não aproveitou nada daquilo, e a pessoa esses conteúdos inconscientes, eles passam a subjugar realmente essa consciência e ultrapassa ali os limites ali dessa consciência, também não provoca nenhum tipo de mudança e a pessoa fica submersa
numa ilusão, nos conteúdos realmente inconscientes e perde um pouco o contato com a realidade tal como ela é. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E aqui seguimos com os nossos estudos da nossa tão querida psicologia analítica junguiana, que tem o objetivo de fazer com que nós conheçamos profundamente a nossa psique e possamos nos transformar, tendo esse autodesenvolvimento, esse desabrochar tão maravilhoso que é possível para todas as pessoas que queiram realizá-lo. Lógico que aqui a gente tem esse adendo, né? Tem pessoas que às vezes têm algum transtorno de personalidade muito grave ou tem um transtorno que tem uma dissociação da realidade. Essas pessoas para essas pessoas fica um pouco limitada a psicologia analítica junguiana, então a gente pede que essa pessoa passe ali com um terapeuta da terapia comportamental, do cognitivo comportamental, mas que nós acreditamos muito que a psicologia analítica junguiana, ela é para todos que queiram se conhecer mais profundamente, que tenham recursos necessários para fazer o confronto com esse inconsciente de forma saudável, de forma tranquila, sem atropelar as coisas, com muito amor e acolhimento a tudo que chega, porque nem sempre é fácil fazer análise como a terapia junguiana, porque vamos tendo ali contato com o nosso inconsciente, com conteúdos às vezes que são muito difíceis de serem digeridos, mas com muito amor, criatividade, acolhimento, colocando para fora o nosso potencial artístico, a gente consegue equilibrar e consegue retomar ali as rédeas das nossas emoções, dos nossos pensamentos e trazendo benefícios para a nossa vida como um todo. Um abraço e até amanhã.